Muito bem, dando continuidade à nossa série de mensagens, estamos falando sobre eternidade, estamos falando, entre aspas, sobre vida após a morte, porque Jesus ele mostra isso num texto fantástico. Eu disse isso para vocês com base em Lucas capítulo 16, que não é uma parábola, não é uma ilustração, mas é um fato verídico a respeito de duas pessoas que morrem e Jesus conta a jornada da vida deles após essa morte, o lugar para onde eles foram. Então, isso traz grande tranquilidade para mim e para você, uma vez que você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e pode tirar muitas dúvidas de pessoas que nos assistem, né, sobre essa condição, como é que vai ser após a morte, é a grande incógnita. Então, em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo, falando para a igreja, disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida desse mundo aqui, ele disse: somos os mais infelizes de todos os homens. Então, no último vídeo eu disse para vocês, não fica preso ao contexto desse mundo, das coisas que te prendem, dê uma olhada geral. Se você é uma nova criatura, a tua vida é para a eternidade com Ele. Ele, é óbvio, tem um propósito, Ele cuida de você, mas busque em primeiro lugar o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Paulo, nessa passagem, gente, fica muito claro essa continuidade da vida após a morte. Muito claro nessa passagem. Como também nós lemos Lucas 16, é de lá que nós vamos extrair todas as conclusões com base na palavra. Mas como é que isso será? Essa é a grande pergunta, né? De que maneira isso será? Para onde nós vamos? Qual o final dessa história? É todas essas perguntas que as pessoas fazem. Eu quero dizer que a história do homem, gente, é uma história eterna. Porque o nosso Deus verdadeiro que nos criou é um Deus eterno. Então, relaxa, né? Bota o cinto, aproveita, porque nós estamos numa jornada para a eternidade. Então eu quero te falar que em todas as culturas, veja que coisa interessante, gente, em todas as culturas religiosas, de uma certa maneira, de todas as nações, de diferentes povos do mundo, existe essa noção de que existe algo além daquilo que nós vivemos aqui nesse mundo. Pode procurar, você vai ver isso. E de uma certa maneira também existirá uma cobrança pela condição de vida que nós vivemos aqui na face da Terra. Você dá uma estudada nas religiões e você vai ver que isso é uma verdade. Então, esse texto de Lucas 16, que nos capítulos anteriores eu comentei e li com vocês, eu queria pedir que você, ao longo dessa jornada, se você vem nos acompanhando durante 2 semanas sobre esse assunto, dá uma lidinha. Do verso 19 ao 31, quando Jesus conta a história desse homem rico e de Lázaro, que era um mendigo. E os dois, então, morrem e depois há uma conversa deles, né? Há algo que Jesus mostra após a morte muito interessante. E eu quero agora tirar algumas conclusões, de maneira bem simples. A primeira conclusão desse texto de Lucas 16, esse texto que Jesus fala a respeito do rico e do Lázaro, o mendigo, é que o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Parece ridículo para você que já entende, né, já tem um conhecimento a respeito de Jesus e da palavra, mas olha, por incrível que pareça, eu encontro muita gente ainda na igreja que não tem muito entendimento sobre isso. Então eu quero te falar que com base nessa passagem, está escrito lá que o homem não deixa de existir quando a sua vida física ela cessa sobre a face da terra. Nós somos seres espirituais. Deus criou o homem para que ele viva pela eternidade. Eu sou apenas um ser espiritual, revestido desse corpo, para que eu viva nesse planeta. Mas no momento que esse corpo já não faz parte da ligação, no momento que esse corpo agora já não serve mais, ou ele envelheceu, ou chegou o tempo dele, já deu tempo, expirou o tempo de validade dele, esse corpo vai ficar aqui enterrado, mas nós, como seres espirituais vivos, nós vamos continuar. Então não tenha dúvida, não existe essa noção de que eu morri, acabou, não sou mais consciente de mais nada, eu fico num sono profundo para a eternidade, nunca mais acordarei. Não existe isso. Com que base eu estou dizendo isso para você? Com base no que está na palavra. Com base naquilo que Jesus referiu a respeito de Lucas 16. Ou seja, o corpo deles ficaram aqui, foram enterrados, foram sepultados, mas eles continuaram bem vivos. E com base nisso a gente vai continuar falando
A morte física, gente, é apenas uma passagem. Guarde isso. A morte física é apenas uma passagem para que a gente dê continuidade pela eternidade. É uma porta que nós precisamos passar e todos nós vamos passar para nós seguirmos na eternidade naquilo que Deus propôs para nós. Deu para pegar? Muito legal. Dá uma curtida no nosso vídeo. Falamos hoje sobre essa primeira conclusão. Vamos falar mais umas 3 ou 4 conclusões a respeito disso. Se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu. E seria legal você deixar um comentário, porque isso é muito importante.